Oiê! Hoje é dia de a gente conversar sobre as minhas leituras de janeiro e algumas coisinhas a mais também. Eu resolvi mudar um pouquinho as leituras do mês e trazer um pouco também sobre séries, filmes e música, que são conteúdos que eu tô consumindo com bastante frequência. Então, vocês vão me dar o feedback se faz sentido esse quadro, se não, se vocês preferem só as leituras mesmo. E daí a gente vai adaptando. Começando pelo mais importante, eu li 3 livros em janeiro. Saudades de quando eu lia 5, 6 livros no mês, mas hoje em dia não é mais possível, eu não tenho tanto tempo disponível, mas foram leituras muito boas. O primeiro livro que eu li agora em janeiro foi Battle Royale. Eu, na verdade, comecei ele em dezembro e finalizei ele agora em janeiro. E eu li ele no Kindle, mas eu tenho esse livro físico também, mas não está aqui comigo. Esse livro vai contar a história de alguns estudantes do ensino fundamental que eles são levados para uma ilha. E lá o objetivo é que um acabe com o outro, entendeu? Literalmente acabe com o outro. Essa história se passa numa república que não existe, mas é um país asiático. Pelo que descreve no livro, né? Seria um país mais asiático, mas é uma república que não existe. Tem muitos nomes, é muito difícil de decorar. E até nem tem tanta necessidade, porque é uma turma de, se eu não me engano, 42 alunos. Então eles são jogados numa ilha, é um experimento do governo. E daí o último que sobreviver ganha. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas e meia, eu tirei meia estrela porque tem alguns momentos do livro que eu fico assim, não é possível. Mas foi uma coisa bem pontual, do tipo, do nada um dos estudantes começa a falar com outro estudante o seguinte, deve ter acontecido isso, daí esse estudante fez isso, aquele deve ter feito aquilo, mas são coisas muito específicas e ele realmente descreve exatamente o que aconteceu. Claro, você com certeza vai saber que esse fulano matou aquele fulano e deve ter explodido tal bomba e aconteceu tal situação. Não, você não tem como saber isso. Mas assim, alguns pontos assim, bem pontuais mesmo. Eu tirei algumas meia estrela por isso, porque o livro é muito bom. Ele tem 500 e poucas páginas, mas passa muito rápido. Só o começo ele vai mais devagar, porque a gente tá conhecendo os personagens, são muitos nomes, e são muitos nomes que eu não estou habituada a ler, pelo menos. Então, nomes mais difíceis. Mas depois que tu engrena e tu pensa assim, não vou me apegar a esses nomes, vai muito mais fácil. E a experiência é muito boa, me lembrou muito Jogos Vorazes, e eu acho que até tem um bafafá sobre esse livro que parece que a Suzanne Collins, né, que é a autora de Jogos Vorazes, plagiou esse livro, mas assim, fofocas da internet. Não sei nem se é verdade, não sei se é real, e não sei se foi comprovado, nada do tipo. Eu só sei que já rolou esse boato por aí. Mas eu indico demais a leitura. O segundo livro que eu li foi Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu não sei como eu demorei tanto tempo pra ler esse livro, porque ele é muito bom. Aliás, eu já estou lendo o segundo, que é a história do novo sobrenome. Já estou em 50%, aliás, e hoje é dia 3 de janeiro. Não, mentira, hoje é dia 3 de fevereiro. Em Amiga Genial, nós vamos ter a Leno, que é a Helena, e a Lina, que na verdade o nome dela é Rafaela, se eu não me engano, porque a Leno chama ela de Lila. Então são nossas personagens principais, a Leno e a Lila. E a história começa com o filho da Lila ligando pra Leno, falando que a Lila sumiu. E sumiu tudo. Sumiram as roupas delas, as fotos, tudo o que tem de registro da Lila na casa sumiu. A Leno começa a falar, então a Lila conseguiu sumir, que era isso que ela queria. Mas ela não vai conseguir se livrar disso, porque eu vou contar a história dela. E aí começa a Leno contando a história. E a Lila e a Leno são duas amigas desde da infância, desde crianças. E nós vamos conhecendo a infância delas. No primeiro livro, a gente conhece a infância até a adolescência. E é muito engraçado e é até identificável com essa relação de crianças. Eu acho que talvez quem tem uma amiga há muitos anos, talvez se identifique com isso. Por exemplo, eu tenho uma melhor amiga desde que eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 26, quase 27. É uma coisa muito que eu consegui muito me identificar com algumas coisas que acontecem. Por exemplo, a Leno, ela tem alguns momentos que ela tem inveja da Lila. Mas não é uma inveja, eu não sinto que é uma inveja ruim, mas é uma coisa tipo, a Lila sempre foi mais inteligente, ela sempre conseguia as coisas de forma mais fácil, as pessoas gostavam mais dela, e a Leno é uma pessoa muito mais tímida, muito mais quieta na dela, e a Lila sempre aprendeu as coisas fáceis, enquanto a Leno não. Só que ao mesmo tempo a Leno tem mais oportunidade de seguir estudando, enquanto a Lila não tem. Mas em alguns momentos a Leno começa a ter uma inveja disso também, diante de coisas que acontecem na vida da Lila. É muito interessante acompanhar isso, porque por mais que elas são amigas, tem esses momentos de embate. E por muitas vezes também isso acontece ao contrário. Por exemplo, a Lila debocha da Leno em algumas situações. Eu vivo numa linha tênue entre gostar da Lila e não gostar. Tem alguns momentos que ela me irrita demais. Eu penso, meu Deus, que tipo de amiga você é, mas tem outros momentos que ela é uma amiga boa. Eu acho que é meio que uma relação normal, não normal, mas muitas vezes aceitável, de que às vezes você vai
ser uma boa amiga e às vezes você não vai ser uma boa amiga. Mas claro que tem algumas situações que não dá nem pra defender. Mas eu me identifiquei muito com a Leno em diversas situações e agora nesse segundo livro, em que a gente tá ainda na adolescência, mas elas estão se encaminhando pra idade adulta, eu me identifiquei muito mais. E também temos que levar em consideração que elas eram crianças e depois adolescentes e assim, no início da adolescência. Então elas tiveram muitas atitudes que tem que desconsiderar porque tá aprendendo, tá desenvolvendo. Então não dá pra levar muito em consideração. Mas o livro é muito bom, gente. Eu indico que vocês leiam demais porque é muito, muito bom. Eu não sei porque eu esperei tanto tempo pra ler, sendo que eu via todo mundo falando bem, todo mundo que leu esse livro fala bem. E eu ficava enrolando pra ler, mas agora que eu peguei, eu quero finalizar a tetralogia até abril. Até abril, que são 4 livros, eu quero ler um por mês, pelo menos. E finalizando, o último livro que eu li agora esse mês foi Hamnet. Eu não vou me estender muito sobre ele, porque tem vlog aqui no canal, mas nós vamos conhecer a história do Hamlet, que é o filho do William Shakespeare. O Shakespeare, como não sei se vocês sabem, escreveu a peça Hamlet, que foi inspirada no seu filho, Hamlet, que ele faleceu quando ele tinha 11 anos de idade. Então, o livro, o Hamlet, vai contar a história antes da criação da peça. E é muito bom, muito tocante. Não sei se vocês sabem, mas saiu agora o filme, Hamlet, que tá todo mundo falando bem, tá concorrendo ao Oscar. Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir esse final de semana. Eu quero já me inteirar com os filmes do Oscar. Então, eu quero muito, muito, muito assistir. E eu também indico bastante a leitura. É um livro muito, muito bom. E eu dei 4 estrelas. Ah, e eu dei 5 estrelas pra Amiga Genial e favoritei. E Hamlet eu dei 4 estrelas, porque o finalzinho... eu expliquei melhor no vlog, o finalzinho me cansou um pouco, eu esperava uma coisa diferente, mas a leitura em si, no geral, é uma leitura muito boa. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre música. Eu fui meio monotemática no mês de janeiro, porque essa semana eu vou no show do My Chemical Romance, então eu estava ouvindo muito My Chemical Romance, e vou falar minhas músicas favoritas deles, desse mês, que é This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, I Don't Love You, Teenagers, Famous Last Words, I'm Not Okay, The Ghost of You, Vampires Will Never Hurt You, Helena. Mas eu também estou ouvindo muito o novo álbum da Hayley Williams, o Ego Death, que ele é mais comprido o nome, mas eu chamo de Ego Death. E minha música favorita desse álbum é Good Old Days. Ela é impecável, mas o álbum todo está muito redondinho e muito bom, então Hard é muito boa. Glam é muito boa, Ice on My OG é muito boa também, Parachute é muito boa, mas Good Old Days é minha favorita. Acho que de música eu fui bem monotemática esse mês, eu ouvi basicamente isso. Tô ouvindo bastante Chaperone também, Casual é muito boa, minha favorita dela até o momento. My Kink's Karma também. Ouvindo bastante Sabrina, ouvindo bastante a line do Lola, porque eu vou no mês que vem no Lola, então ouvindo muito isso. Agora entrando no quesito séries, eu assisti 2 séries esse mês. Na verdade, eu assisti a primeira temporada de American Horror Story, que na verdade eu reassisti, porque eu já assisti há muito tempo a primeira temporada. Logo que lançou, eu não lembrava de quase nada, então foi muito bom reassistir. Agora eu tô reassistindo a segunda temporada também. E pra quem não conhece a série, eu não sei se é possível, mas pode ser que sim, né? Ela é uma série de terror e cada temporada é independente, então cada temporada vai contar uma história diferente. A primeira temporada vai falar sobre uma casa mal assombrada e que uma família se muda pra lá e tem diversos espíritos que moram lá e que fazem bastante coisa pra essa família, bastante coisa mesmo. Tava pensando, meu Deus, como quando eu era adolescente, que eu assisti a primeira temporada, shippava muito a Violet e o Tate. Não que eu não shippava eles no momento dessa série quando eu reassisti, mas o Tate não é uma pessoa boa. E eu não sei como eu ficava tipo, meu Deus, o Tate, o Tate, o Tate, porque era o Evan Peters, e o Evan Peters eu sempre achei ele maravilhoso, muito lindo, então eu ficava basicamente, ai, que lindo, que lindo, que lindo. Mas assim, ele não é uma pessoa shippável com ninguém, pelo amor de Deus. Mas enfim, outra série que eu assisti, minissérie, na verdade, muito boa, foi Chernobyl. Eu nunca tinha assistido, gente, vai falar a história do que aconteceu lá em Chernobyl, né, da explosão. E eu me emocionei demais. Eu assisti em um dia, porque é uma minissérie super curtinha, tem, né, uma temporada e 5 episódios. Então dá pra te maratonar em um dia, o que talvez te deixe com um humor meio pra baixo, porque é uma série bem pesada. Mas é muito boa, a produção é impecável, a história, né, é muito envolvente, tu fica muito tenso, né? Ainda mais eu, que eu não era uma pessoa que eu tinha muito conhecimento sobre o que tinha acontecido em Chernobyl. Sabia mais por cima, assim, então foi bem legal de entender um pouco mais. Agora, vamos de filmes, que eu vou ter que colar aqui, porque realmente filmes é uma coisa que eu assisti bastante em janeiro. Eu acho que eu assisti 16 filmes em janeiro, e os meus favoritos foram O Efeito Borboleta, eu assisti agora em janeiro, eu nunca tinha assistido esse filme, e ele é muito bom. Vai falar sobre um menino, um homem, quando ele revisita memórias dele, ele consegue voltar e mudar essas memórias.
mudar o que aconteceu. Só que mudando o que aconteceu, automaticamente ele muda tudo, né? Então muda onde ele tá agora, o futuro, o presente, quer dizer. E é muito agoniante de assistir, tentando alterar as coisas e cada vez fazendo mais merda. Então eu indico demais também, é muito bom. Eu reassisti Pobres Criaturas, porque eu já tinha assistido, mas meu namorado não tinha assistido, então eu assisti de novo esse mês de janeiro. E eu adoro esse filme. É meio que um reconto de Frankenstein, não sei se posso se enquadrar assim, mas basicamente o médico, ele bota o cérebro de uma criança viva dentro de uma mulher que estava morta e reanima ela. E ela acorda realmente com o cérebro de uma criança, ela tá reaprendendo a fazer tudo, né? A andar, a falar, a comer, tudo. E eu achei muito interessante, eu acho muito interessante esse filme, ele é bem longo, né? Mas como eu parei pra pensar como realmente o ser humano nasce puro, mas estando em sociedade ela corrompe ele, né? Porque ela era uma pessoa super pura, porque ela não tinha maldade nas coisas que ela fazia, nas coisas que ela via, mas a partir do momento que ela sai com um cara que ela conhece pra descobrir o mundo, ela começa a ver coisas que mexem muito com ela. E realmente, ela não imaginava que o mundo era um lugar tão cruel e muito difícil de lidar. Então, esse filme é muito bom, eu recomendo demais. Eu também recomendo Whiplash, que eu assisti, que fala sobre um baterista vai entrar numa banda. Só que o professor dele é um... Nossa, gente, o professor dessa banda, ele é, assim, não tem nem como falar. Ele é horrível. E vai falar sobre justamente isso, como tudo que ele faz pra conseguir se apresentar e ficar nessa banda. É um filme que me deu muita ansiedade. Eu fiquei muito nervosa assistindo, eu com muita raiva também do professor. Mas é um filme que concorreu ao Oscar, mas não ganhou, mas concorreu ao filme do ano, eu não lembro em que ano. Mas é muito bom de assistir. Se você gosta de música, eu recomendo que você assista. E por último, eu assisti dia 31 de janeiro, A Meia Irmã Feia. Gente, é um body horror muito bom. É um reconto de A Cinderela, mas vai falar do lado da irmã feia, né? Da meia irmã feia dela, a Elvira. Então vai contar como a mulher tenta de tudo pra se encaixar dentro de um padrão de beleza, pra agradar a figura masculina. É muito bom. Claro que tem essa mensagem por trás, mas é um filme de horror, é um filme que te dá muito nojo, meu Deus. Ela come uma tênia, vira uma tênia, sabe? Você sabe a tênia que fica dentro do teu... Um verme, no caso, que fica dentro do teu intestino? Meu Deus, a cena, meu Deus, eu não vou dar spoiler, mas... Cara, se vocês gostam de filme que tem body horror, assim, essas coisas meio malucas, eu indico demais. Meu namorado falou que ele vai ficar um tempo sem comer espaguete depois de ter assistido esse filme. Eu concordo com ele, acho que eu não vou conseguir comer espaguete e talvez até um fettuccine por um tempo. E foi isso, esses foram os meus favoritos de janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo, falando das leituras, mas também falando de coisas que eu gostei. Infelizmente não vai dar pra trazer todos os filmes que eu assisti no mês, porque se eu for ficar falando de 16 filmes, vocês vão ficar tempo aqui falando comigo, mas se vocês quiserem também, eu posso fazer, né? Eu gosto de ficar falando, então não tem problema com isso, mas não sei se vocês vão querer assistir, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esquece de dar like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utiliza o link do canal. Você não paga nada mais por isso, mas comprando por esse link, eu ganho uma pequena porcentagem da sua compra. E isso ajuda demais o canal a crescer. Beijo e até semana que vem.